Começou. Amém, queridos. Estamos ao vivo, Marcelo? Glória a Deus. Deus seja louvado por mais essa live. Graças, paz, irmãos. Vamos entrando em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar com a gente mais essa noite, pela misericórdia e graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos hoje falando aqui de Birigui, estamos aqui na sala de casa. Nós vamos estar pensando nesse culto nos lares a partir de Jesus. Na sexta-feira passada nós pensamos sobre Jesus, o nosso bom pastor. E hoje nós vamos pensar sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu já quero ir convidando você que já entrou a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. E a gente só vai esperar mais um pouquinho para o pessoal estar entrando, em nome de Jesus Cristo. E eu creio em nome de Jesus Cristo que vai ser uma noite abençoada, porque Deus, Ele tem um propósito para essa palavra. Nós estávamos aqui há pouco orando, e o Senhor falando com a gente, e o Senhor ministrando no nosso coração. E eu passei agora no final aqui da tarde, terminando essa mensagem, pensando sobre essa mensagem, e a gente consegue sentir a presença do Senhor Jesus de uma maneira forte, de uma maneira impactante, de uma maneira peculiar, porque Deus, Ele diz que Jesus, Ele tem comigo e com você um relacionamento, Ele tem comigo e com você uma aliança. Então, Espírito Santo do Senhor, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, nessa noite. O Senhor é bem-vindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos surpreender nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, estar conosco nessa noite de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no nosso mundo, nesse tempo que a gente está vivendo. E nós estamos percebendo que a sociedade, semana após semana com o coronavírus, ela está um pouco mais desesperada.
E nós estamos vendo medidas que o governo tem tomado, o governo do estado, o governo da nação, os prefeitos, os vereadores. E nós estamos percebendo, queridos, que eles estão sem um consenso. Eles não sabem muito bem o que fazer. Vem o ministro da Saúde fala uma coisa e o presidente fala outra, não é assim? E nós precisamos desse tempo, queridos, voltar às velhas práticas do culto no lar, de voltar às velhas práticas da meditação da Santa Palavra de Deus, de voltar às velhas práticas do nosso tempo de oração, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Jesus, ele continua no controle de todas as coisas. Eu creio, irmão, em nome de Jesus Cristo, que essa noite vai ser uma noite diferente. Eu creio em nome de Jesus Cristo que nessa noite vai ser um tempo especial. Um tempo preparado por Deus para a minha vida, para a tua vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo que através do profeta Isaías, o Senhor vai falar muito comigo e com você. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Deus, ele tem a rédea da humanidade. Ele tem a rédea, ele tem tudo no controle das suas potentes mãos. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que ele fez toda a criação. E ele contemplou, ele viu que era bom. Hoje a gente tem visto muitos profetas apocalípticos falando coisas de fim dos tempos, disso, daquilo. Irmãos, não é o final dos tempos. Não é o final dos tempos. Descansa o coração. Jesus está no controle. O que eu posso entender é que tem um propósito para todas as coisas. Tem um propósito para todas as coisas. Algum propósito a gente vai estar daqui a pouco percebendo com esse coronavírus. Trazer a igreja de volta, trazer aqueles filhos que estavam dispersos, os pródigos, trazendo de volta para a casa do Pai, trazendo de volta num tempo de intimidade. Eu creio em nome de Jesus Cristo que daqui a pouquinho, a hora que terminar tudo isso, nós vamos conseguir entender e a gente sabe que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas após essa pandemia. Mas eu também tenho certeza que a igreja também jamais será a mesma. Ela vai estar mais forte, mais madura, mais na dependência do Espírito Santo, mais na dependência de Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus Cristo que muita coisa boa vai acontecer. Esse é o ano do infinitamente mais de Deus. De repente você pode estar falando assim: pastor, como você está falando isso com tantas notícias de morte na TV? Queridos, eu sei em quem eu tenho crido. E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda não é o fim. Descansa seu coração, que lá no finalzinho de Apocalipse está falando que vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Posso começar, Marcelo? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento para que nós pudéssemos falar com o Senhor. Não teremos aqui um tempo de louvor, mas teremos um tempo de oração. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Ele vai falar comigo, com você nessa noite. Se você crer em nome de Jesus Cristo, curva a tua cabeça, queridos. Paizinho Santo, em nome de Jesus, que a tua infinita misericórdia e graça, o teu perdão, o teu incomensurável amor, possa alcançar, Senhor, todas essas vidas que estão nesse momento acompanhando essa live, cultuando ao Senhor. Nós vamos meditar daqui a pouquinho na tua santa palavra. Mas Espírito Santo, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, visita esse meu irmão, essa minha irmã nesse momento nas suas casas, essas famílias, Pai, que estão ali em volta dos computadores para acompanhar essa palavra rema, essa palavra do céu para a terra, sem agitação, nada de correria agora, que o Senhor possa levar a nossa atenção nesse momento cativo somente a Ti. É um tempo breve, Pai, de 40 minutos, 1 hora. Depois a gente faz as outras coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como na passagem de Marta e Maria, onde uma senta e outra fica agitada, que todos agora possam sentar, que todos agora possam parar um tempinho
porque o Senhor vai falar com a gente, que nós possamos sentar nos nossos sofás, nas nossas cadeiras, ou pelo chão, e que nós possamos ser ministrados pela Tua Santa Palavra. Então, Jesus, fala conosco, ministra no nosso coração, alcance essas famílias, alcance esses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Acampe os Teus anjos em redor desses lares. Cuida, Pai, do sacerdote, da sacerdotisa, dos filhos, de todas as igrejas, todas as placas de igreja, todos os pastores, Pai, que têm se desdobrado nesse tempo de pandemia, de coronavírus. Cuida, Senhor, dos Teus filhos. Cuida, Pai, em nome de Jesus Cristo, dos nossos governantes municipais, estaduais, federal. Pai, em nome de Jesus Cristo, é um tempo novo, é um tempo do Senhor, Pai, ministrar coisas novas no nosso coração. Venha o Teu reino, Senhor. Fala com a Tua igreja. Nós estamos, Pai, com o nosso coração aberto, nós estamos com o nosso pensamento, Pai, ligado. Nós estamos, Pai, com os nossos ouvidos, Pai, aguçados para ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, Pai. Venha o Teu reino sobre nós. Fica conosco. Que esse clima de céu, esse tempo de céu, essa atmosfera de céu, possa chegar, Pai, nos lares de todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos lares, Pai, que vão acompanhar nesse tempo agora a Tua Santa Palavra. Essa é a nossa oração nesse tempo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Então eu quero te convidar, como eu já disse agora há pouco, a semana passada pensamos sobre Jesus, o nosso pastor, e hoje nós vamos pensar em Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, irmãos, pode ser no celular, a sua Bíblia mesmo. Isaías, capítulo 61. Eu quero só dar uma aberturinha aqui, uma brechinha, de contar um pouquinho sobre Isaías, antes de eu ler. Isaías, irmãos, a gente que já mergulhou na vida desse cara, estudamos com riqueza de detalhes. Isaías, ele é um profeta diferenciado, porque nenhum outro profeta falou tão amplamente sobre o ministério vindouro de Jesus. Isaías é conhecido por ser o profeta messiânico ou o profeta evangélico. Ele profetizou para todas as gerações futuras, inclusive a minha e a tua, predizendo tanto sobre a primeira quanto a segunda vinda de Jesus. Esse cara é diferenciado. O nome Isaías significa salvação. Isaías, ele nos conta de uma maneira detalhada que viria Jesus, que nasceria de uma virgem, que o principado estaria sobre os seus ombros, que ele viria como um salvador da humanidade. Então ele é o meu salvador, ele é o teu salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor. Ele precisa ocupar a nossa mente e nosso coração. Ele precisa ser tudo em mim e em você, nas nossas vidas. Ele precisa ser tudo em nós. Amém, irmãos? Isaías, capítulo 61. São poucos versículos aqui, 11 versículos. Eu começo no 1, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, de geração em geração, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Minha alma se alegra com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Esse texto é lindo demais. O verso 11 para a gente fechar. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. Esse texto é lindo demais. Isaías está nos mostrando aqui o Senhor Jesus em 3 aspectos diferentes, que eu quero pensar com você nessa noite. 3 aspectos diferentes. Ele nos mostra Jesus como o nosso, ele mostra Jesus como o pregador, o meu pregador, o teu pregador. Em Mateus 7,29, mas pode permanecer em Isaías 61, que eu vou ler ele aqui. Mateus 7,29 diz que Jesus ensinou com autoridade e não como os escribas. Então, a gente vai pensar agora sobre Jesus como pregador. O Jesus, ele fala de si mesmo. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Ali em Isaías 61, que a gente leu, o versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ele vem como libertador. O Jesus que prega a liberdade. Ele não vem colocando em você uma religião para te aprisionar, em vestimentas, por exemplo. Ele não vem para te aprisionar em campanhas infindáveis. Ele não vem para isso. Ele vem para te libertar. Ele vem para te salvar. Ele vem para ser o seu Senhor. Ele vem então para tirar todo o jugo do pecado e ele colocar em você o fardo leve dele. Então eu e você, a gente já não vai estar muito preocupado com o que passa aqui. Se a gente ligar aqui uma hora dessas, Deus nos acuda, notícia de morte. Um negócio desse tamanho, então, tá desse tamanho. Não estou aqui menosprezando. Não. Mas eu estou dizendo que se a gente tiver com os olhos em Jesus, não entraremos em pânico. Vamos nos cuidar. Vamos ver o que as autoridades estão dizendo. Mas a nossa alegria, a nossa força, a nossa salvação, tudo está atrelado a Cristo. Tudo está no Senhor. Tudo. Tudo vem do Senhor. Tudo depende do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. E Jesus também ensina a nós no poder do Espírito Santo, porque ele realizou todos os milagres que a Escritura relata e que reforçam a sua mensagem. Então, a gente percebe que Jesus, que a Bíblia, ela é totalmente cristocêntrica. A Bíblia ela é totalmente cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Então nós aprendemos que Jesus,
O pregador, ele vem para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos no pecado. Isaías também, além de Jesus como pregador, ele nos apresenta Jesus como médico. Jesus, o médico dos médicos. A gente pode ver isso através do testemunho de Pedro. Pode permanecer em Isaías 61. Eu vou ler aqui Atos 10, 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você percebe que esse texto está falando que Jesus, ele passou curando todos. Todos. Jesus, o médico dos médicos. Engraçado que a gente viu aqui o testemunho de Pedro, mas eu quero também pensar sobre o testemunho do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 11:5. Olha que interessante esse texto. Ele fala assim, ó: os cegos veem de olhar, de enxergar. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Então você percebe, queridos, que quando eu e você estamos em Cristo, nós vamos enxergar, nós vamos andar, seremos limpos, vamos ouvir, vamos ressuscitar, e também aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso é lindo demais. Tá tudo bem, Marcelo? Até aí? Caiu a conexão? Amém. Desculpa aí, tá, galera? Que estamos aqui em 2 hoje. Nós falamos sobre o Jesus como médico, pela ótica de Pedro, pela ótica do próprio Jesus, e agora então a gente vai ver pela profecia de Isaías. Você está em Isaías 61? Volta um pouquinho aí no 53. 53:5. Isaías 53:5. Ele vai falar assim, ó: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, então vamos ser sinceros. Você não vai morrer de coronavírus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, ele tem olhado, ele tem ouvido, ele tem se inclinado às nossas orações. Então, querido, você é abençoado, a sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, a sua saúde será restaurada. Se você crê, coloca a mão na sua cabeça e diga amém. Amém. Você está protegido, querido, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal vai chegar na sua casa, nenhum mal vai chegar na sua família. Deus, ele continua no controle. Então não saia da presença dele. Ele é o médico dos médicos. A terceira maneira que Isaías nos apresenta Jesus é como libertador. Queridos, a promessa do anjo a José, lá em Mateus 1:21, diz assim: e dará luz a um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Então, interessante, queridos, que esse texto, ele fala sobre Maria, que Maria então ia gerar Jesus, e esse Jesus, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a vinda de Jesus para a terra com uma missão. Você imagina Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no céu, e eles olharem para a terra e não ter uma pessoa sequer pronta para cumprir a cruz. Nenhum ser humano, então, queridos, eu não conseguiria, você não conseguiria. Precisa vir Jesus. Então,
o Deus, ele é um doador extravagante. Tudo que ele tem de melhor ele coloca na cruz. Ele nasce de Maria e ele cumpre um propósito. Então Jesus, ele vem com uma missão do céu. Ele nasce de Maria, ele começa só. Ele prepara 10, 12 discípulos. E quando ele morre, e ele ressuscita e vai para o céu no terceiro dia, que a nossa cruz está vazia, a cruz de Jesus está vazia, nossa fé na cruz vazia, em Jesus ressurreto, morando dentro de nós. Ele vai para o céu, e esses 10, 12, eles vão pregando, cheios da presença do Espírito Santo. O Evangelho foi aumentando, 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 pessoas se convertendo, pessoas se batizando, e chegou até mim e a você, queridos. Então, irmãos, não tem um motivo sequer para que hoje Jesus te abandonasse. Não tem uma razão para isso, queridos. A não ser que você não quer mais. A não ser que você fale assim, eu não quero mais Jesus. Eu não quero mais Jesus. É uma situação. Mas não porque Jesus te abandonou, é você que não quis. Amém? Até aí, irmãos. Na pregação de Pedro, lá em Atos 4,12, só para você ter uma noção, ele fala assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, a gente tem repetido, não existe salvação em nenhum outro. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Não há um outro Deus. Não há um outro Deus. Não há um ser humano que consiga fazer isso. A gente vê hoje, a gente fala mal da idolatria católica dos santos, e a gente vê muitos evangélicos hoje idolatrando pastores, idolatrando líderes, idolatrando placa de igreja. Jamais eu vou falar para você, nós somos pastores da Igreja Batista Ebenezer, em Birigui, em Braúna, Birigui, a IBEB. Jamais eu vou falar para você assim, eu sou o IBEB. Não, a placa não vai salvar. Eu vou te instruir a dizer assim, eu sou cristão, discípulo de Jesus. Aí a gente vai começar a falar a mesma língua. A placa não salva, queridos. Independente do nome que tem lá na frente, independente de quem é o pastor. Esses dias eu tenho escutado muito pastores falando assim, porque a minha igreja, que igreja? A igreja de Jesus. Eu tenho repetido várias vezes que nós precisamos ser os eunucos, tanto os pastores como os líderes. Eu tenho repetido isso aos 4 cantos. Aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai passando. Mas nós somos eunucos. Eu falei isso na última pregação, nas últimas pregações. Tem muito líder, tem muito pastor, tem muita pastora tendo prazer na noiva. E a noiva, ela pertence ao rei. Nós devemos cuidar da noiva sem ter prazer na noiva. Porque o dono da noiva é Jesus. E ele vem. E ele vem. Falei de pastores, falei de líderes, falei de placa de igreja. Vamos falar de cristãos também, de evangélicos. Pessoas, queridos, que brigam por placa de igreja. Nós temos lista de transmissão, às vezes a gente coloca e passa a lista de transmissão para que esse evangelho ele possa esparramar pelos 4 cantos da terra. Todos os pastores que eu conheço estão fazendo live. Todas as igrejas que eu conheço estão tendo seus cultos online. Então, querido, se você tem o seu pastor, ouça a pregação do seu pastor. Como eu já falei aqui há uns tempos atrás, em algum culto aí para trás. Eu recebo o dia todo também irmãos de outras igrejas mandando para mim, vai ter culto na minha igreja. Eu não falo nada, falei, glória a Deus por isso. Mas você acredita que às vezes eu recebo assim, eu vou assistir o meu culto? Me tira da sua lista. Como se eu estivesse falando de um outro Jesus, de um outro evangelho. Mas, queridos, quanto mais informação tivermos nesse tempo,
Uns vão gostar de uma pessoa de terno pregando, outros vão estar gostando de um cara de short e camiseta pregando. Tantas lives, tantas coisas têm acontecido. Não importa, queridos. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Lá em Atos, quando perseguiram a igreja, ficou ali um grupo de 120 pessoas unidos no mesmo lugar orando. Lá em Atos capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2, você vai ver a história da igreja ali. Se o inimigo tentou trancar a igreja dentro de 4 paredes, e ele achou que ele ia acabar com a igreja, porque ele já tinha matado Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. E agora os discípulos estavam confinados, porque o Jesus tinha falado assim, ó, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos. Então ali, querido, uma estratégia maravilhosa do Espírito Santo. Onde então estava tendo a festa de Pentecostes. Os judeus de todas as nações estavam ali, participando dessa festa. E de repente eles escutaram, quando o Espírito Santo vem como um vento. E eles começaram a falar. E cada pessoa que estava lá, comércio ali, então eles ouviram esse local de reunião, uma casa com... devia ser uma casa grande, com mais ou menos 120 pessoas reunidas nesse lugar. E todas as pessoas que estavam então em volta desse lugar começaram a ouvir na sua língua materna, que o Espírito Santo tinha chegado. Quando eles voltaram então, que acabou a festa do Pentecostes, eles voltaram para os seus países. Eles voltaram com a notícia da chegada do Espírito Santo. Queridos, vamos trazer agora para o nosso tempo. Uns falam que a China é culpada, uns falam que... eu não sei, eu não quero entrar nisso. Teoria da conspiração. Ou falar que agora acabou tudo, que a gente vai morrer. Não. Vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas, queridos, vamos ser sinceros. Não pode se reunir, não pode isso, não pode aquilo. Tem tantos pastores falando, mas os mercados estão cheios, mas a loja de material está lotado, mas o açougue tem gente. Hoje eu andei aqui em Birigui, no comércio, eu já vi alguns comércios abrindo meio que timidamente ali, algumas coisas já ficando abertas. Mas eu vi muitas pessoas falando que isso veio para acabar a igreja, que é uma perseguição contra a igreja e tal. Eu já escutei de tanta coisa. E às vezes eu fiquei um pouco quieto, porque às vezes o silêncio é um ato de amor. De repente melhor a gente se calar e a gente escutar, e a gente nem emitir opiniões, porque você vai perder de repente um amigo. Mas irmãos, eu creio que mesmo nesse caos, nessa pandemia, nesse pânico, eu ainda consigo enxergar coisas boas. Vamos ser honestos, irmãos. Nossa igreja com 100 e pouquinhas pessoas, os nossos vídeos ele tem alcançado 800 pessoas, 700 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas numa transmissão. Então, aquela palavra que seria ministrada para 100 e poucas pessoas num domingo, lá em Braúna, ou 30, 40 pessoas, 25, 30 pessoas, 30 e poucas pessoas na igreja de Birigui, que aqui ainda está começando, menos de um ano. Você percebe que essa mesma palavra agora ela está atingindo de repente 1000 lares, 1000 pessoas. Agora você multiplica isso pelas igrejas, irmãos. Então você percebe que a quantidade de pessoas que não estão frequentando igreja nenhuma estão tendo a oportunidade de ouvir uma boa palavra e meditar na santa palavra e se arrependerem nas suas casas, aceitarem Jesus como seu suficiente Salvador e único. E a hora que terminar essa pandemia, elas conseguirem procurar uma igreja onde elas vão se encaixar. Tem igreja que toca rock, reggae, rap, samba, tem de tudo. A única coisa que não dá para você afirmar que você não quer ir numa igreja porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não! Já tem 1 trilhão de tipos de igreja diferente. Estou aqui usando uma hipérbole. Muitas placas. Pentecostais, muitas placas do Evangelho da Prosperidade, né? Que eu também, se eu for abrir um pouco nisso, vai ter gente brava comigo, mas eu não consigo olhar para Jesus, imaginar que Jesus, ele foi para a cruz, morreu na cruz para eu ser rico.
O Jesus, ele morre na cruz para mim ir para o céu. Esse Jesus, Bíblia, o que perdoa, o que fala para você se arrepender, o que te dá novas chances, esse Jesus, ele morre para mim ir para o céu, para nos libertar de nós mesmos. Apesar de nós, ele nos amou. E ele está ministrando no coração de muitas pessoas. Queridos, não dá para você falar que você ama Jesus se você não ama a noiva de Jesus. Você precisa estar numa igreja. Você precisa ser ministrado. Você precisa ter um pastor. Eu estou falando de pastor. Estou falando de pastor. Bíblia. Pastor. Que ensina a palavra. Então eu vou ficar aqui para mim não abrir para os maus exemplos. Vamos ficar aqui com o lado bom da coisa. Estou falando de igreja séria, de igreja honesta, que teme ao Senhor. Igreja que não sai da palavra. Ainda tem, queridos. Ainda tem. Ainda tem gente assim. Ainda tem igreja que se preocupa com a palavra. Ainda tem igreja que ministra a palavra. Ainda tem igreja que prega o arrependimento. É um tema chato. Dói em quem está sentado. Mas se não houver arrependimento, não tem transformação. Não tem uma vida nova se a gente não abandona a velha. E de perdão em perdão nós vamos nos tornando pessoas melhores. Então aqui, quando a gente olha para Jesus como um Jesus libertador, nós começamos a pensar então que ele não quer de maneira nenhuma nos perder. Eu creio que até nesse tempo de pânico na sociedade, notícias de morte, ainda nesse tempo ele está falando assim: filho, o que está fazendo a sua vida? Por que você está dentro da igreja, mas não está ativo? Por que você não contribui com seus dons, com seus talentos? Por que você não se envolve? Por que você não ora por essa igreja? Filho, falando, querido, você tinha assinado e não conseguia mais pagar. O Jesus vem e fala: está pago, está perdoado. Você é propriedade exclusiva minha. Se você recebe isso, diga amém aí na tua casa. Eu vou caminhar mais um pouquinho. Parece mentira que já estamos com 40 minutos. Tem que acabar daqui a pouquinho, queridos. Vontade que dá é de não parar de falar. Eu quero pensar com vocês aqui ainda no Isaías 61. E a gente dá uma entradinha nesse texto. Mantenha aí sua Bíblia aberta em Isaías 61. Eu queria fazer uma pequena exposição, muito tímida, pequena devido ao horário, por pouco tempo. Eu queria fazer uma exposição desses versículos com você, querido, em nome de Jesus Cristo. Ali no verso 1, quando diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Se você é rápido aí para abrir, daqui a pouco a gente volta para Isaías 61, dá um pulinho lá em Lucas 4, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4, versículo 17. De repente é no celular, é mais rápido para você abrir. Eu não sei se você está com a sua Bíblia. A Bíblia no celular, queridos, é top, é da hora. Eu gosto, eu tenho algumas, tem acho que umas 5, 6 versões no meu celular. Mas, queridos, nada como uma boa palavra, nada como uma boa Bíblia no papel, onde você risca, onde você vai ticando, você vai colocando os seus pensamentos. Não dá para dar zoom, né, Marcelo? Não dá, né? Dá. Dá? Se você pegar assim, tá bom, querido? Assim? Ficou bom? Assim ficou bom? Mais um pouco. Não dá para mim, mas tudo bem. Mas, queridos, acho que dá para ver, não dá? Tem que ser tudo riscado. Se você pegar a palavra, ela precisa ser riscada. Você vai anotando, vai colocando suas coisas. Tudo que você vai lendo, vai anotando, vai rabiscando. Isso é fantástico, queridos. Você precisa
ter esse tempo, sabe? Precisa ter esse tempo. Isso é fantástico. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, o Marcelinho acho que vai colocar aí. Normalmente, a Bíblia, quando ela está estragada, rabiscada, ela pertence a alguém que está com a vida legal. Quando a Bíblia está muito arrumadinha, tá bom, cara. Top das galáxias. Esse cara, mano, eu não te vendo, não te empresto, você é parceiro. Deus abençoe a tua vida, Marcelo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Eu preciso te honrar. E a todos que servem na casa do Senhor, em todos os departamentos, viu, queridos? Sintam-se abraçados. Você que serve na Igreja Batista Ebenezer e que você que serve na Igreja do Senhor esparramado pela face da terra, em nome de Jesus Cristo. Mas esse verso 61:1 que o Senhor citou aqui, lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20, Jesus ele cita esses versículos lá na sinagoga em Nazaré. Olha o que ele fala aqui no Lucas 4, do 17 ao 20. E foi-lhe dado o livro da profecia, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos. Você percebe que só faltou um pedacinho? Aqui, se você comparar Isaías 61 e aqui agora Lucas 4, 17, 18, 19, você vai ver que ele tirou um trechinho. Sabe que trechinho que ele tirou? Ele tirou o trechinho que diz assim: o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Lucas 4, do 17 ao 20, não está o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por quê que não está? É porque nós estamos agora na era da graça, na era da misericórdia, na era da igreja. Porque a vingança, o dia da vingança do nosso Deus vai ser no tempo do juízo. Quando Jesus vem na segunda vinda, então ali o mesmo Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, ele virá como justo juiz. Então ali não tem onde espernear, irmãos. Ali ele vai separar quem está com ele e quem não está. Ali ele vai deixar muito claro quem pertence aos céus e quem não pertence aos céus. Então a gente precisa aproveitar esse tempo agora da graça. A gente precisa se conectar com o santo e eterno Deus, o poderoso Deus, o nosso amado Espírito Santo, o Jesus. Nós precisamos nos conectar. A gente está então na era da igreja. E ele continua falando no texto, assim, no versículo, vou terminar aqui o versículo 19 e vou pular para o versículo 20. Então 19 ele fala assim: pregar liberdade aos cativos e restauração à vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Então ele tira o dia da vingança do nosso Deus. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tornou a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então, queridos, para a gente caminhar para o final, o dia da vingança só acontecerá na segunda vinda de Jesus, amém, irmãos? O nome de Jesus, em nome de Jesus, eu e você seremos achados servindo e adorando o nosso Deus. Queridos, a única chance que eu e você temos é essa. Na volta de Jesus, que nós não sabemos quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 milhão de anos, pode ser a semana que vem, eu não sei. Mas aquele que for achado servindo, aquele que for achado agarrado na cruz, aquele que for achado escondido em Jesus, esse está de boa, esse está selado em nome de Jesus Cristo. Então, para esses que estiverem no Senhor, eu creio em nome de Jesus que a mim e a você, está vendo esse vídeo, nós escaparemos da vingança de Deus por estarmos ligados a Jesus e a sua igreja, que é a sua noiva. Jesus, ele morre pela igreja, queridos. Nós somos a igreja. Se não fosse importante você estar numa igreja, por que Jesus teria vindo? É claro essa informação. No versículo 3, olha o que ele fala. Isaías 61, 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo
de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então aqui no verso 3 descreve a alegria que deve permear as nossas vidas. Isso faz parte do reino do Messias em minha vida e em sua vida, em nossas vidas. O espírito angustiado está aqui se referindo aos que estão em Jesus. Estão perdidos aqueles que estão sem Jesus, que estão perdidos sem a graça de Cristo. Quando esses queridos que estão perdidos hoje, que estão sem igreja, que estão sem Jesus, quando esses vierem para Jesus, esse espírito de tristeza será substituído por vida abundante, por veste de louvor. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se você está sem Jesus, se você está desesperado, a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo que quando você vier para Jesus, esse espírito de tristeza, de medo, de terror, de morte, será arrancado do seu coração. Em vez disso, você terá vida abundante, uma vida de alegria, você vai estar vestido com vestes de festa, vestes de louvor. Para a gente finalizar, ali no versículo 4 ao 7, fala sobre os estrangeiros. E isso é uma promessa que eu e você seremos honrados. Nós não somos judeus, nós somos gentios, nós não nascemos em Jerusalém, nós não somos da Judéia. Nós somos gentios. Esses estrangeiros somos nós. E aqui está falando que nós seremos honrados e as nações nos servirão, os propósitos de Deus em nossas vidas. Seremos sacerdotes para as nações. Você recebe isso em nome de Jesus? Para finalizar, nos versos 10 e 11, está relatando aqui o ministério do ungido Jesus. Eu quero ler Isaías 61, para a gente finalizar 10 e 11, diz assim: regozijai-me, muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então aqui, queridos, está dizendo sobre o ministério de Jesus na minha vida e na tua vida. Está dizendo sobre a ação de Jesus em nós e também através de nós, após o nosso encontro com o Senhor, após a gente receber o Espírito Santo como nosso único e suficiente Salvador. E ter o Espírito Santo de Deus no nosso coração, ele passa a morar em nós, ele passa a usar as nossas vidas, ele passa então a tratar de uma maneira diferente quem é filho e quem é filha da multidão. A multidão, eu sempre gosto de dizer isso, quando acabaram-se os pães e os peixes lá na multiplicação, a multidão voltou para suas casas. Mas os discípulos ficaram. Sobraram 12 cestos. 12 discípulos, 12 cestos. Amém? Prosperidade bíblica, presença de Jesus. A multidão foi embora, mas os discípulos ficaram. Então, queridos, é hora de você voltar. É hora de você permanecer. É hora de você ficar com Jesus. É um tempo da prosperidade do Senhor. Esquece grana. Se vier com grana, que legal. E se não vier com grana, que legal também. Porque aqui está falando de salvação, de presença, de livramentos, de saúde. Prosperidade bíblica quer dizer ausência de necessidades. Não vai te faltar nada. Nada. Nem um sabonetinho cheiroso para você tomar um banho não vai faltar. Nem uma roupa legal não vai faltar. Que o Senhor dá aos seus até enquanto eles dormem. E o Senhor ele tem cuidado de nós. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor te ajudou. O Senhor nos sustentou. O Senhor cuidou de nós. Queridos, eu creio que chegou um tempo de nos posicionarmos como filhos, como filhas. Para que Jesus seja o nosso Salvador,
Ele precisa ser o nosso Senhor. Quando eu e você, nós nos submetemos à Santa Palavra de Deus e colocamos em prática os ensinamentos, às vezes a gente escorrega e a gente volta, pede perdão, se arrepende e continua, e continua. Quantas vezes isso for necessário, quantas vezes isso acontecer, os acidentes de percurso, vai chegar um momento que você vai estar tão forte, tão forte, tão forte, que você vai conseguir evitar, você vai conseguir se libertar dos seus vícios, dos seus pecados. Porque lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala assim, ó: todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Então não é do desejo do Senhor perder você ou perder a mim. Os planos do Senhor para nós é de eternidade no céu, queridos. O nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Libertador. É só Ele que pode perdoar, é só Ele que pode cuidar, é só Ele que pode sustentar. Amém, irmãos? Então, queridos, eu queria, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração com você, queridos. Fazer uma oração com você. O Senhor tem me mostrado nesses dias muitos frios, muitos irmãos numa frieza espiritual, muitos irmãos que de repente, assim como eu vim do catolicismo, a gente estava acostumado a ir numa missa, né? E a gente pegava aquele folhetim pronto e a gente nem trazia para casa muitas vezes, já largava aquilo no banco, tudo decorado, todas as falas. Agora o sacerdote fala isso, a igreja repete aquilo, agora o corinho, agora isso, agora aquela lamentação. E muitos eram para o cristianismo e estão querendo viver uma vida como no catolicismo. Vem o dia que dá. Qualquer coisa é motivo para não estar. De repente não se envolve. Sabe o simpatizante que acha legal? Ah, um ambiente legal, um ambiente climatizado, tem um louvor gostoso, uma boa pregação, tem umas luzes lá, algumas coisas assim, tem uma água boa gelada, limpa, um banheiro lavado, cheiroso. É gostoso estar. Mas, irmãos, o Jesus não chamou a gente para isso. O Jesus, Senhor e Salvador, Ele nos chamou para uma vida de arrependimento, para uma vida de intimidade, para nos envolvermos com a noiva sem ter prazer nela, cuidarmos da noiva, sustentarmos a noiva, colocarmos os nossos dons e talentos na noiva, cuidar dos irmãos mais novos e mais fraquinhos que estão chegando. Ele não chamou a gente para ser uma ovelhinha gordinha, sabe? Aquela ovelhinha gordinha só, que vai comendo do alimento espiritual e não gera filho. Você consegue imaginar Jesus, o bom pastor de ovelhas, nós como ovelhas do pasto do Senhor, Ele nos alimentar por anos lá, por décadas às vezes, e a gente então agora a gente está farto, né? A gente está com as gordurinhas localizadas espiritualmente falando. A gente já está na igreja há tanto tempo, e agora a gente já não quer mais servir. Eu não quero mais gerar filhos, tipo assim. Você acha que Jesus, Ele ficaria feliz? Você acha que Jesus ia ficar feliz de ver um monte de ovelha gorda espiritualmente falando? E normalmente quando a gente está gordo, a gente fica sentado, criticando o que está sendo feito, não é assim? Ah, porque eu já fiz, porque isso, porque 1900 e bolinha, porque eu fiz e tal. Mas você acha que Jesus quer isso, queridos? Não. O Jesus quer que a ovelha, tendo saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, o Jesus, Ele quer que essas ovelhas elas gerem. Nós precisamos gerar, queridos. Nós somos do pasto de Jesus, nós somos do aprisco de Jesus, nós somos do rebanho de Jesus. E aí o Jesus, Ele vai chegar e falar: ovelha, cadê suas crias, seus filhos? E o que tens preparado, queridos, para esse grande dia? Assim como Isaías fala da primeira e da segunda vinda, assim como Jesus falou que a gente está no tempo da graça,
Mas está chegando o dia do juízo, irmãos. E para que Ele seja o meu Salvador, Ele precisa ser o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu preciso ter conhecimento da palavra e colocar isso em prática. Eu preciso gerar vidas. Eu preciso usar meus dons e talentos, os meus recursos, o meu tempo, a minha oração, a minha vida, a minha casa, a minha família, precisa estar servindo ao Senhor. Senão é uma fé morta, que não produz vida. E aí, sabe o que acontece através disso, queridos? Se vivermos dessa maneira, a gente não está honrando a cruz. Nós não estamos honrando o sacrifício do Senhor. E isso, queridos, é a morte para nós. É a morte para nós, queridos. É a morte. Fuja disso, queridos, em nome de Jesus. Expulsa da tua vida isso. Lança fora tudo que não é do Senhor. Lança fora o medo, lança fora as doenças, lança fora a depressão. É um tempo, o tempo é chegado. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar para a gente finalizar esse tempo aqui. Mas não finalizar o culto, só finalizar essa live. E o culto continua em nome de Jesus Cristo. Pai querido, no nome santo de Jesus, Pai, nós queremos nesse tempo entregar as nossas vidas e famílias, os nossos medos, as nossas doenças emocionais, espirituais, físicas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesse tempo entregar, Senhor, o nosso coração a Ti, colocar diante do Teu altar tudo que somos e temos. Pai, em nome de Jesus Cristo, é chegado um tempo, Senhor, de nos posicionar, assim como foi pregado aqui. É chegado esse tempo, Pai, nas nossas vidas, onde nós precisamos voltar para o Senhor. Onde nós precisamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, estar ligado com a noiva. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama nesse momento, Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, que está fazendo essa oração. Derrama do Teu perdão, da Tua misericórdia. Derrama da Tua maravilhosa graça. Derrama da Tua presença, Pai. Dê ordens aos Teus anjos, Pai, ao respeito dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, que somos pecadores. Derrama, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo, nessa oração, da Tua graça salvadora, da Tua cura, da Tua libertação. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o restabelecimento, Pai, de casamentos, a restauração de relacionamentos, a cura dos filhos, dos pais. Eu profetizo nesse tempo, Pai, um tempo de manifestações sobrenaturais dentro dessa casa que está sendo alcançado por essa mensagem, que é Tua, é uma palavra rema. Eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas vidas serão salvas, alcançadas pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa tocar em vidas, Pai, através dessa oração. Que todo mal seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Expulsa, Senhor, todo medo, todo mal, todo principado e potestade do inferno, Pai, expulsa da vida do meu irmão, da minha irmã nesse momento, na casa dele ali. Alcance com a Tua graça, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa invadir essa casa, esse coração, essa família, a saúde, as finanças. Arranca todo medo, Pai, traz a Tua paz, nos dê a Tua paz, Pai. Nós queremos entregar o nosso fardo a Ti nesse momento, Pai, pegar o Teu que é leve, que é suave, que é honesto, que é íntegro, que é ético.
Derrama do teu caráter em nós, Pai, da tua presença em nós, Espírito Santo. Venha o teu reino sobre essas famílias, Pai, que estão orando nesse momento, que vão ser alcançados por essa pregação, por esse vídeo, Pai. E a glória é tua, a honra é tua. O Senhor é o sol da justiça, e onde o Senhor brilha não tem espaço para estrelas, Pai. Então é o Senhor que precisa aparecer. A minha função se acaba aqui, Pai. Já preguei, já ministrei. É só o Senhor, o Espírito Santo, que pode, Pai, em nome de Jesus Cristo, trazer uma certeza no coração, Pai. É só o Senhor que pode convencer. É só o Senhor, Pai, que pode restaurar. Então o Espírito Santo de Deus alcance, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua misericórdia. Alcance os pais, alcance os filhos. Alcance, Pai, os familiares, as famílias, os amigos. Alcance, Pai, em nome de Jesus Cristo. E venha o teu reino, Senhor. Faz a tua vontade, Pai. Nas nossas vidas, nas nossas famílias. O meu irmão, a minha irmã, a família dele é abençoada. A família dele é abençoada. São prósperos. Faz, Pai, em nome de Jesus Cristo, uma aliança com a tua igreja nessa noite. Faz uma aliança, Pai, com o meu irmão, com a minha irmã ali agora, nesse momento, nessa noite, Pai. E venha o teu reino, Senhor, sobre a vida deles. E abençoa, Pai, esse povo. Que não falte o pão, que não falte o alimento, que não falte a tua presença, que não falte a vestimenta, que não falte o emprego, que não falte fé, que não falte esperança. Derrama uma unção de alegria, de gozo, Pai, mesmo nesse tempo de caos, nas TVs, nas notícias. Mesmo assim, Pai, traz a tua paz que excede todo entendimento no coração do meu irmão, da minha irmã. Alcance, Pai, essas casas, essas famílias. No nome santo de Jesus, Pai, nós oramos. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias. Tudo o que somos e temos, Pai, está no controle das tuas mãos. Faz a tua vontade. Assim na terra como no céu. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Seja exaltado, Pai, sobre todas as nações. O Senhor é o médico dos médicos, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, só para a gente fechar aqui a live. Próximo domingo, depois da manhã, nós vamos ter um culto infantil às 18h40, 20 para 7 da noite. Pega a tua criança, pega teu bebezão aí, senta com ele na frente da TV, na frente do seu computador, no seu celular. Deixa ele ser ministrado. O pessoal do IBM Kids, Braúna, Birigui, eles estão se desdobrando para fazer o melhor que a gente pode, com os recursos que a gente tem nas mãos. Que a gente aprendeu que fazer com excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. 18h40, 20 para 7 da noite. Culto infantil nos Facebooks da Igreja Batista Ebenezer, IBEB Braúna, IBEB Birigui. E aí, queridos, seguindo 15, 20 minutos ali de culto, a gente já entra com a live do culto, direto da igreja de Braúna. Amém, queridos? Um tempo de louvor, um tempo de adoração. Não nesse domingo agora, no outro é a ceia. O Senhor já nos deu uma estratégia de como faremos. Depois a gente vai estar passando para os irmãos, para os membros. Amém, queridos? Que você possa ter uma sexta-feira à noite abençoada, uma noite abençoada. Agora 9h05 da noite. Você tem uma excelente noite de sono. Que os anjos do Senhor acampem no seu dormitório, no seu quarto, no quarto do seu filho. Que você possa ter bons sonhos. Que o Senhor possa brotar esperança no teu coração e alegria.
você possa ter o melhor final de semana da tua vida. Um sábado de excelência. Um sábado top das galáxias. Tem tantos filmes bons para você assistir. Aproveite esse tempo. Um tempo de meditação, um tempo de louvor. Tempo do marido estar com a esposa com o marido, com os filhos. Um tempo de sentar à mesa juntos, de ter uma boa uma refeição. Amém, queridos? No domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor. Aproveite esse tempo, queridos. O Senhor está te abençoando com os recursos. Estamos virando aí época de pagamento. Esteja atento aos irmãos da igreja que você frequenta, à necessidade dos irmãos. No outro domingo que é ceia, a gente vai levantar as primícias como a gente faz. No outro tempo a gente vai estar fazendo a ministração da ceia. No outro domingo então a gente vai estar, em nome de Jesus Cristo, tendo um tempo de excelência junto também. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fiquem em paz, queridos. Que o Senhor possa ter falado com você, que em nome de Jesus Cristo você possa ter sido alcançado pela graça de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fiquem em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.